E é interessante isso porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas, e até mesmo nós pessoalmente, há momentos em nossa vida que nós ficamos com receio de novidades. Como que eu vou fazer? E agora? Mas uma coisa nós precisamos entender que na novidade de vida que Deus tem, num projeto de vida que Deus tem para você, como pai de família, como mãe, como filho, como filha, como empresário, como empresária, duas coisas importantes não pode faltar no novo da sua vida. Duas coisas importantes não pode faltar quando você quer realmente galgar uma nova caminhada. A primeira coisa é Deus. Deus não pode ser excluído de nenhum projeto de sua vida. Deus não pode ser excluído do novo que Ele colocou na sua vida. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes as pessoas correm o risco das novidades aparecerem, e ela está indo bem, conquistar grandes coisas, e de repente achar que essa conquista é apenas um mérito pessoal, e não é. Deus jamais quer dar um novo para a gente, algo novo, uma história nova, para a gente excluí-lo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que o projeto novo, aquilo de novo que você almeja em 2022, primeira coisa é Deus. Deus tem que ser honrado. Se você não honrar Deus no novo que está acontecendo em cada ano, não tem sentido. Quantas pessoas às vezes conquistam coisas grandes, né? Coisas estrondosas, e de repente começa a achar que isso é mérito pessoal. Olha o que a palavra fala: amai a Deus sobre todas as coisas, buscai o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Amai ao Senhor com toda a sua força, toda a sua vontade, toda a sua alma. Pronto, é a primeira coisa. Deus, Ele tem que ser o seu sócio no seu novo. Deus, Ele tem que ser louvado no novo que você pretende fazer em 2022. Senão não tem sentido. Se Deus for excluído, todo esforço que você fizer será em vão. Primeira coisa, Deus, Ele tem que ocupar a primazia, né? Deus tem que estar em primeiro lugar. A segunda coisa, olha que coisa forte. A segunda coisa que tem que ter na nossa nova história em 2022, a Bíblia fala: amai o próximo como a si mesmo. Olha que coisa interessante. Mas muitas pessoas não compreendem esse mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. O que significa isso? Primeiro Deus, segundo você. Se você não estiver bem, como é que você pode amar o próximo? Se você não cuidar de você, cuidar da sua saúde, da sua vida espiritual, como está no projeto, sua vida financeira, seu projeto sentimental, né? Primeiro você tem que estar bem. Não adianta eu fazer caridade, eu amar o próximo, se eu não estou bem. Não se tampa, não se fecha a boca do boi quando ele está trabalhando, né? Adianta o boi trabalhar, e ele não comer? Vai resolver nada, ele vai morrer, né? Então, primeiro Deus, segundo você. Segundo, você tem que olhar você. Como é que você está? Você está bem? Não. Então você procura estar bem. Quais os aspectos que eu tenho que estar bem? Primeira coisa, com Deus. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus, Ele vai colocar 4 coisas importantes na sua caminhada. Em tudo que nós formos fazer, comprar, pagar, conquistar, estudar, querer atingir um mercado novo de trabalho, você precisa de, primeiro, instrução. Primeira coisa, Deus, Ele vai te dar instrução, Ele vai te mostrar a estratégia, como fazer. Depois Ele vai te ensinar como fazer tal coisa. Ele vai te ensinar como? Através de bons conselhos, de conversar com pessoas experientes. Ele vai te ensinar e vai direcionar. Ele vai direcionar que lado você vai, o que você vai fazer, e vai te dar conselho. Veja só, né? Uma nova história, ela não começa, eu vou mudar 2022. Vai nada, se a gente não colocar Deus no primeiro lugar e olhar para você
e entender aquilo que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Temos que entender que toda a prosperidade que Deus coloca na sua, na minha vida, tudo que você conquistar não pode trazer constrangimento. O que é constrangimento? Puxa vida, eu agora 2022 meu salário vai triplicar. Mas de repente você começa a ter o salário triplicado, mas aquilo é através de constrangimento. Você não vai ter tempo mais para as coisas de Deus. Você não vai buscar, dedicar como deveria mais. Agora eu estou bem, agora eu estou ficando maravilhoso. Olha, toda a prosperidade, tudo que for acrescentado em minha vida, não pode trazer constrangimento. Porque se houver constrangimento, está fora do propósito de Deus. Então, a novidade de vida, uma nova história, ela só poderá ter valia se esses personagens tiverem, primeiro Deus, segundo você, e terceira coisa importante, família. Família, gente, não existe sucesso sem família. Não adianta o homem vencer, está rompendo, mas a família está sendo deixada de lado. Não adianta a mulher romper, a esposa romper, e a família está sendo deixada de lado. Ninguém é obrigado a se casar, mas Paulo fala assim: olha, quem casa não faz mal, faz bem, né? Se você está casando, boa escolha você fez. Todavia entenda que após você se casar, a responsabilidade aumenta. Aumenta com o cônjuge, aumenta com os filhos. E muitas coisas que você gostava de fazer quando solteiro, você vai ter que deixar de fazer para agradar o seu parceiro, a sua parceira. Então, a novidade de vida, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado, o que é as coisas do passado? Aquilo que te fez mal. Pastor, o que eu posso fazer com o meu passado? Aprender com ele. Porque diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. As coisas ruins do passado, deste ano 2021, que você percebeu que não foi bom, então aprenda, fala: meu Deus, o que eu posso tirar disso, dessa atitude que eu tive em 2021, o que eu posso tirar de aprendizado? Nós temos que aprender com as nossas próprias falhas. Na vida a gente aprende escutando, ou como seria maravilhoso se nós ouvíssemos mais os mais experientes. Quanto sofrimento as filhas, os filhos deixariam de ter se ouvisse mais uma mãe experiente, um pai experiente, não é verdade? Quantos problemas o marido ia deixar de ter se ouvisse o pai experiente falando: meu filho, cuidado. Ouvisse a própria esposa: olha, cuidado com aquela companhia, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Porque diz a Bíblia que as más conversações corrompem o bom costume. A gente pensa que a pessoa conversando com a gente. Às vezes as pessoas conversam com você, mas você não pode dialogar, porque você apenas ouve. Então na vida a gente aprende ouvindo. Bom seria se nós ouvíssemos mais. Quanto sofrimento. Hoje você fala assim: puxa vida, eu poderia estar bem melhor se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, se eu tivesse escutado o meu esposo, a minha esposa. Quantas pessoas ficam assim: puxa vida, por que eu não ouvi? Tá vendo? Na vida você aprende ouvindo, observando. Observando o quê? Observando o que acontece. Nós temos que aprender a fazer a leitura da vida. Observar o tempo. Nossa, acontecer com nós, por ali eu não vou. Isso eu não vou fazer. Então a gente aprende observando. Então, se nós queremos uma nova história, nós precisamos mudar a nossa ótica. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. Não adianta eu querer uma nova história em 2022 se eu continuar dando os mesmos passos errados que eu dei em 2021. Não existe uma mudança. Agora eu coloquei na mão de Deus, 2022, tudo vai ser diferente. Espera lá, vai ser diferente se você entender o propósito da oração. Oração, composto, orar e agir. Oração.
eu tenho que orar. Fala assim, puxa, eu orei, então eu vou batalhar para conquistar isso que eu estou almejando. Não basta apenas você colocar no projeto de vida, escrever e orar. Não, Deus fala, você está orando, mas o que você está agindo? Qual a sua ação a priori para que a sua nova história venha acontecer? O que é a nova história? Deus fala o seguinte, que Deus traz existência àquilo que não existe a partir do momento que eu entendo que eu preciso também ter atitude. Atitude aonde? Dentro do lar, dentro de casa, no trabalho, né? Temos que ser mais firme em falar não. Sim, o não também é de Deus. Temos que parar com essa mania de tudo é sim, sim, sim. Tem hora que falar não, não quero, não posso, não vou fazer. Agora, estarmos com o coração aberto para falar sim. Sim, isso eu posso, isso eu vou fazer. Isso é você amar você mesmo. Então nós aprendemos ouvindo, observando, e uma triste notícia, a gente aprende também nas nossas próprias decepções. Quando nós deixamos de ouvir, não aprendemos observando, aí vai vir o terceiro ponto muito ruim, que a gente aprende quando acontece tragédia com a gente. A gente aprende quando a gente não ouviu, não aprendeu observando. Aí, por a gente não ouvir e não aprender observando, a gente aprende na situação da vida que acontece com a gente. Pastor, e aí? Bom, aí diz aqui a palavra, que as coisas velhas, aquilo que te fez mal, você tem que deixar para trás. Não traga para a novidade de vida, não traga para a sua nova história, não traga para a sua nova estratégia. Por isso a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos ter, se você colocar Deus em primazia, então você vai colocar aquele projeto que eu dei para você, que muitos às vezes não levaram muito a sério, achou que era apenas um folhetim. É o projeto TSD. Para que esse projeto de vida, uma nova história para 2022 funcionar, você tem que orar, você tem que regar. Por isso o projeto de vida é feito de duas formas. Uma parte vem para a igreja, para o pastor orar, e aquela pasta maior fica com você. Para você colocar lá, olha, você tem que ter um período de oração. Você e Deus, a palavra fala, entra para o teu quarto, fecha a porta. Ainda manda você fechar a porta para ninguém te perturbar. Para você expressar para Deus. Porque há momento, irmão, quando você está com alguém, você não expressa verdadeiramente o que você quer. Por isso, sabiamente, Jesus falou, entra para o teu quarto, fica sozinho. Porque geralmente quando você vai orar com muita gente, você não fala a realidade, vamos falar a verdade. Não fala, você não expressa, mas quando você está sozinho com Deus, a lágrima, o Espírito Santo te convence, e você começa a ter uma intimidade, Deus começa a trabalhar no seu espírito, na sua alma, na sua mente, no teu corpo. O Espírito Santo, ele começa a te convencer, ele traz a memória, não te acusando, mas te mostrando, dizendo assim, minha filha, muda isso aqui que vai ser melhor. Meu filho, muda isso aqui que você vai ser melhor. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que seguir o exemplo da palavra. Muitas vezes, muitos pais não podem ser, nem mães, podem ser exemplo para os filhos. São bons pais, mas nós temos que seguir a palavra. A palavra. Por isso, meu querido, neste último domingo desse mês de dezembro, se você quer escrever realmente uma nova história para a sua vida, qual local? Espiritual, sentimental, financeira, pessoal, para você mesmo, é preciso que você tenha humildade para reconhecer que tem área em sua vida e minha vida que tem que mudar. A gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente precisa mudar alguma coisa. Eu não sei tudo, o pai não sabe tudo. Os pais têm que ter humildade para reconhecer que tem coisas que eles não sabem. Sabia que tem filhos, às vezes, que têm mais entendimento do que o pai e a mãe? Então os pais têm que ter humildade de, às vezes, até pedir perdão. Pai, pedir perdão para filho? Sim. A Bíblia manda que a gente tem que perdoar uns aos outros. Não é só o filho ou a filha
que tem que pedir perdão para pai e mãe, não. Muitas vezes os pais têm, olha meu filho, minha filha, olha eu agi muito mal com você, me perdoa. Isso aí não é denegrir, isso não é desmérito para o pai ou para a mãe, não, irmãos. Isso é crescimento. Uma vez que Deus está, que você tem como prioridade Deus na tua vida, e você passou a amar a você, né? Gostar de você, automaticamente, qualquer situação, você vai se colocar no lugar do outro. A Bíblia fala assim, haja com as pessoas da mesma forma que você gostaria que elas agissem com você. Gente, se a gente fizesse isso, que maravilha seria. Que maravilha seria. Então, o Evangelho, a palavra de Deus é para te libertar, nunca para te fazer prisioneiro, né? Nenhum pastor, nenhuma igreja tem o direito de aprisionar ninguém. As pessoas são livres para crer em Deus, amar a si mesmo, e no meio de uma comunidade, de uma organização religiosa, a pessoa expressar o que Deus quer. Onde que você vai expressar? Primeiro, com a sua família. Segundo, com a segunda família, que é aqueles que começam a congregar. Eu postei, Gabriel, essa semana, até mostrei para a pastora Denise. A gente às vezes vai orando e vai, não adianta muito eu falar assim, olha, Feliz Natal, é bonito, virou moda, né? Feliz Natal, próximo ano novo. É verdade, isso é importante falar. Mas teria mais valor se quando eu falasse Feliz Natal, próximo ano novo. O que adianta eu falar isso se eu tenho muito e o supérfluo que eu tenho eu não consigo partilhar? Você está entendendo? Está compreendendo? Porque muitas pessoas, elas só felicitam Feliz Natal, próximo ano novo, e elas podem às vezes ajudar aquele que não tem e não faz. A Bíblia fala assim, o que adianta eu falar, paz irmão, Deus te abençoa, e o irmão está com a fome, não tem nada para comer, e eu posso ajudá-lo e não faço. O que adianta eu falar, vai com Deus, irmãos, oh irmão, vai com Deus, um frio tremendo, eu tenho como ajudar, não ajudo, está entendendo? Então nós precisamos entender que evangelho é muito mais do que palavra, isso que é duro, que é dureza, né? Temos que entender que quando Deus, Ele encarnou, fez com que Jesus encarnasse, o verbo se encarnou, veio e viveu entre nós. Ele encarnou, Jesus veio em pessoa, em ser humano em carne, viveu, morreu, ressuscitou, mostrou o caminho da salvação. Nós também precisamos encarnar o evangelho na ação e na atitude. Precisamos encarnar. Precisamos, às vezes existem pessoas que nem conhecem o Jesus que nós conhecemos, e às vezes as ações deles são mais poderosas do que aqueles que dizem que o conhecem. Então é muito importante a gente entender que a nova história, ela não pode continuar. Temos que, puxa vida, o ano que vem eu vou me preocupar mais com as coisas de Deus, comigo mesmo e minha família, e ver o que eu posso fazer. Irmão, muitas vezes o evangelho não é só, irmão, aceita Jesus como Senhor e Salvador, não resolve não, viu? Muitas vezes tem que falar para a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ir lá e suprir a necessidade dela. Ir lá e suprir. Eu mostro isso na Bíblia. Jesus, quando ele estava pregando, multidões o cercou. Ele acabou de pregar, curou enfermo, maravilha. De repente Jesus vira para os discípulos e fala, escuta, dá de comer para eles. Que isso, Senhor? Não tem jeito, é melhor mandar embora porque tem pouca comida, não tem nada. Geralmente é assim que acontece. Não, isso não é comigo, não vou fazer isso não. Aí Jesus já sabia como ia fazer, mas queria testar. Muitas vezes Deus testa a nossa vida. Deus testa, Deus mostra para nós, Deus coloca a gente em situação complexa para ver qual vai ser a nossa atitude. E Jesus multiplicou pães e peixes ali, mostrando que muitas vezes se você pode fazer, faça. Isto é encarnar o verbo. Isto é ir além de Feliz Natal, felicitações, né? E eu sei que o que posso fazer e não faço. Então torna-se chulo, torna-se insosso, torna-se sem vida. Logicamente que nem todo mundo, quando às vezes a pessoa fala Feliz Natal, felicitações, é de coração, porque ela realmente não tem nada, e o que ela pode fazer é felicitar, glória a Deus. Estou dizendo aqueles que podem fazer e descaradamente às vezes fala Feliz Natal,
próximo ano novo, e sabe que aqueles iguais como ele precisam e não ajudam. Então, a importância que tem que em 2022, uma nova história, uma história de evangelizar, mas sim, se Deus me prospera, ele fala, estou te prosperando sim, mas eu quero que você entenda que essa prosperidade não é para você acumular, como aquela parábola daquele homem que levantou de manhã, abriu a janela e falou assim, nossa, estou ficando bem na fita, a coisa está ficando boa para mim, não sei onde eu vou colocar tanto milho, eu acho que eu vou derrubar o paiol, fazer um paiol maior, para guardar todo esse milho, porque eu estou ficando bom. E muitos precisando e a pessoa acumulando. Aí a parábola fala assim, tolo, besta, não sabe que amanhã mesmo Deus pedirá conta da tua alma. Tá vendo? Então nós precisamos entender que a nova história era a nova história de mudança, porque Jesus ele conta com os crentes, com os cristãos que têm a visão do reino, porque a maioria, infelizmente, meus queridos, tanto dos que pregam quanto dos que ouvem, não falar só dos que ouvem, não, dos que pregam também, precisam aprender que o acúmulo de riqueza não faz parte da prioridade de Deus. Deus quer que todos nós sejamos prósperos, mas essa prosperidade tem que ser de uma maneira que ela não seja acumulada, porque o reino de Deus se mantém. O reino de Deus se mantém. Se as pessoas entenderem que o reino de Deus se mantém, olha, o evangelho vai chegar num bairro como este, o evangelho, as pessoas vão ver, puxa vida, aquela comunidade é diferente. É isso que Deus fez lá em Atos 2:45. Deus mandava o povo para a igreja, Gabriel, porque via naquela igreja, Cristiane, via naquela igreja, Luciana, pastor, viam pessoas, puxa, pode ir lá, que lá não tem blá blá blá, lá não tem só uma palavra, lá vai além da palavra. E Deus então mandava os carentes, mandava os necessitados. Hoje a maioria das igrejas não quer necessitado e não quer carente. Sabe por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. As pessoas querem ficar no lugar onde não, aqui não, ninguém está pedindo nada, tem que ajudar ninguém, já quer ficar no lugar que está feito. Mas isso não é evangelho. Se queremos uma nova história, não podemos ser uma nova história visando só no meu bem querer. Essa nova história tem que ser como aquela pescaria que Pedro foi pescar e não tinha nada para pescar. Jesus falou assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos pescar novamente e vamos lançar a rede do lado direito. Ele já tinha acabado de pescar, estava guardando a rede, mas ele humildemente ouviu a palavra de Jesus, subiu no barco e jogou a rede do lado direito. De repente, onde não tinha peixe, passou a ter. Onde não tinha peixe, quando nós obedecemos a palavra, a nossa necessidade é suprida, não só a nossa. Veio tanto peixe para o barco de Pedro, Gabriel, que ele teve que chamar os outros, mais barco, porque tinha para ele e tinha para todo mundo. Oh, maravilha! Porque a visão de acumulação atrapalha o reino crescer. Que nem todos têm condição, nem todos têm habilidade de ganhar, de conquistar. E às vezes Deus dá condição para muitos ganhar, não é para acumular. Tenhamos uma vida farta, viver bem, comer bem, morar bem, maravilhoso. Mas não esqueçamos que o evangelho completo é o evangelho da partilha. Se em 2022 nós tivermos esta visão de partilhar, não só palavra, eu vou orar para você, irmão. Ô irmão, Deus te abençoe. Sendo que eu posso ir além daquela oração, eu posso ir com ajuda. Aí Jesus vai olhar para baixo e falar, puxa vida, pode ir lá naquele lugar, porque lá realmente é a casa do pão. Não só o pão de palavra, mas o pão que gera vida. Porque uma pessoa que é ajudada, se converte ao evangelho, quando ela é ajudada e sai do marasmo, ela também vai fazer o mesmo. Ela vai ser discípulo, ela vai querer copiar aquilo que você ensinou. Por isso, em 2022, uma nova história poderá e vai acontecer nesta igreja Água de Canidô. Pode acreditar, pastor, o senhor é doido? Não, eu creio no Deus que eu estou falando. Nós cremos, não desanimamos. Pastor, mas como o senhor tem fé? Porque Deus, ele nos prova. Deus, ele nos dá algo. Você não sabe quem é você. Eu não sei, mas Deus já sabe.
Olha, o gostoso, Gabriel, das coisas de Deus, que Deus já vê o final no início. Ele já sabe o que você está pensando em fazer em 2022. Não adianta. Ele já sabe o que eu quero fazer em 2022, né? Então Deus já vê o final no início, né? Deus já vê o final no início. Às vezes o pior não é o pior. O pior parece pior, mas não é o pior. Eu lembro quando Abraão, ele estava com seu sobrinho Ló. Olha que maravilha, uma nova história. Aí os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, os cuidadores de ovelha. Abraão falou assim: não vão brigar, não precisa brigar, cada um vai para o teu canto. Ló, vem cá, escolhe o que você quer. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olhou, viu as campinas de Sodoma e Gomorra, tudo verdinho, água. Quem não quer o conforto, irmãos? Ninguém quer ter trabalho, ninguém quer cavar poço, não. Mas depois do poço cavado, é uma turma que quer vir tomar o poço e matar quem cavou e aqueles que lutaram para cavar o poço. Mas quando o poço está com entulho, ninguém quer tirar. Todo mundo quer o poço limpo com água, né? Aí de repente, o que aconteceu, meus queridos? Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Aí o que aconteceu? Sobrou para Abraão terra seca. Sobrou para Abraão entulho. Quando o pessoal olhou para Abraão, pai Abraão, você deixou Ló, escolheu o melhor. O senhor ficou com o pior. O senhor ficou com o pior. Não é assim que é a vida? Às vezes ele fala: poxa, fulano ficou com o pior. Deram para ele o pior, sendo que ele já teve melhor. Presta atenção. Deram para ele o pior, sendo que ele já teve o melhor. Aí diz a palavra, meu querido, que Abraão ficou para Abraão terra seca, pedra. Mas eles esqueceram. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, olha o que é o projeto de vida, uma nova história. Às vezes as pessoas querem te dar o pior, ainda se reúne, ainda e fala e fica, tá vendo lá? É o pior que ele tem. Tudo para ele é o ruim. Mas eles esqueceram que Deus estava com Abraão. Deus falou para Abraão: onde você colocar o teu pé, eu estarei contigo. Onde você colocar a tua mão, eu estarei contigo. Ló pegou os pastores, as ovelhas, foi para Sodoma e Gomorra. Oh, maravilha! Foi para Sodoma e Gomorra. Mas, queridos, Deus falou assim: Abraão, manda o pessoal cavar poço agora, no meio das pedras, onde ninguém quer, onde ninguém está querendo, onde as pessoas olham e falam assim: ixi, para lá eu não vou, cruz credo, tem muito trabalho. Mas Abraão começou a cavar o poço. Diz a Bíblia que onde não tinha água, a água brotava, pastor Denise. Onde não tinha água, Gabriel, a água aparecia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele, quando te dá uma palavra, Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você seja fiel. É por isso que você não sabe quem é você. Às vezes Deus também está no vale. Davi falou assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quem sabe esse ano tem sido um ano do vale, da dificuldade, tudo dando errado, e Deus está dizendo: você continua crendo que eu estou contigo? Ou você vai fugir? Você continua crendo que tudo que você tem até agora eu tenho te dado? Você vai crer em quê? Você vai crer naqueles que se ajuntam em rodinhas e diz: olha, como pode fulano estar mal desse jeito? Né? Mas não sabe que atrás daquela sequidão é no deserto que floresce. Israel hoje, quando a nação de Israel nasceu no deserto, era só areia. Ninguém acreditava em Israel. Hoje lá importa flores, frutas,
Sabe por quê? Porque Deus, Ele está no coração daquele que o escolhe. Por isso, ano 2022, o ano de uma nova história, é para aqueles que não fogem, é para aqueles que continuam fiel, é para aqueles que falam: serei fiel, Senhor. Olha o que o profeta Abacuque falou: olha, pode a figueira não dar figo, pode tudo estar errado, mas eu continuarei crendo em Deus. Não importa o que aconteça, olhai para mim e sereis iluminados. Então eu deixo esta palavra de fé, uma palavra que vai mudar a sua história. Prioridade, Deus em primeiro lugar. Segundo, você. Olhe a sua saúde, olhe, vocês têm que estar bem. Olhe como é que você está no teu casamento, no seu namoro, no seu noivado. E olhe para a obra de Deus. Não deixe, não podemos. Obra de Deus eu não digo só questão de templo. Obra de Deus no conjunto. Obra de Deus não é só eu dizimar e ofertar, não. Obra de Deus em ganhar almas. Obra de Deus na maneira que Deus vai te dar tanto que você vai ser como aquele barco de peixe que vai transbordar e vai ter que chamar alguém para te ajudar. Quando Deus nos abençoa, Ele abençoa de forma abastância. É abastância muito, não é com miséria.